Adolescência, um turbilhão de emoções. É o tema da nossa entrevista de hoje com a Cléo Bredariol, psicóloga sistêmica. Né, Cléo? Tudo bem? Oi, tudo bem, Karina? Tudo bem, Karina? Também, tudo jóia, graças a Deus. Cléo, a adolescência realmente é um período muito cheio mesmo de conturbações, de dúvidas, de questionamentos, né? Eu lembro muito da minha adolescência. Foi um período bastante difícil. Tenho um adolescente em casa. E é uma fase complicada mesmo, né, Cléo? É uma fase complicada para a maioria dos pais, que a gente encontra hoje na sociedade. É uma grande dificuldade de lidar com eles de uma maneira que eles possam ser atendidos nas suas necessidades mais básicas, né? E que esse período possa ser um fluir das águas. É muito diferente disto, né? É incomum o fluir das águas em geral. Existem algumas comunidades, algumas culturas que a adolescência é quase que isenta de conflitos, mas são raras exceções. Raras exceções. Então, e hoje eu lembro aqui do Stephen Hausner, né, que nós tivemos aí um workshop pelo Imensa Vida, em Belo Horizonte, esse final de semana, e ele coloca uma frase que nos remete à segunda lei do amor, que é a lei hierarquia. Ele diz assim, os filhos só podem ser crianças quando os pais são adultos. Se os pais são adultos. Os filhos só podem ser crianças se os pais forem adultos. Então, essa é uma das leis, as leis sistêmicas de Bert Hellinger, a segunda ordem, que remete à hierarquia, e são as leis que o Bert Hellinger, o terapeuta alemão, estudioso do comportamento humano, do ser humano, ele se debruçou por muitos anos e fez centenas e milhares de vivências em grupo, que são as constelações. Constelação significa posicionamento dentro da família, colocação familiar, lugar de pertencimento, e ele vai, então, diretamente aí colocar a questão da hierarquia. Quando os pais estão no seu lugar adulto, os filhos podem receber a instrução, a orientação e, em primeiro lugar, o mais importante é a vida. Com não é? certeza. É a vida. E aí a gente vai olhar para isso, né? Como a adolescência ela é um período em que os pais, a sociedade têm se perdido muito, não é? Com questões de sintomas, depressões, suicídios, e nós estamos aí precisando mesmo olhar para esse tema. Concorda? Precisamos, muito. Porque Concordo. também eu vejo assim, muitos adolescentes se cortando, né? Sim. Quanta dor, né? Eles estão reverberando aí. Vícios, né? Acabam indo para drogas, álcool, vícios em compras, compulsões, né? Então tem uma série aí de dificuldades na área da adolescência. E vamos falar um pouquinho das fases da vida. A primeira, o nascimento, que é um primeiro momento, né, da vida. No nascimento existe sim uma ligação inteira com a mãe, uma simbiose, uma fusão, que é o olho no olho da criança, né, que a criança necessita da mãe inteiramente. É uma questão de sobrevivência dessa criança. Então, a simbiose é necessária. A mãe vive em função desse filho, dessa filha. Aí nós vamos falar da primeira infância, que é de 0 a 7, 0 a 10 anos de idade. Então, nessa fase da infância, que é um período de 0 a 7, é necessário também que os pais estejam muito presentes na vida dessa criança, que ela receba as regras, os limites, o sim, o não, que é até uma questão de preservação da vida. Sim. Percebe, né? Então, aí a questão é muito mais... Parece que ela flui melhor do que a adolescência, a primeira infância. A criança, a vida com a família. Então, a palavra tônica dessa fase da primeira infância é a obediência realmente. Né? Até para que haja uma estruturação da vida dessa criança. Ela precisa, sim,
compreender como que funciona a vida. Sim. Horário de sono, horário para se alimentar, isso tudo organiza essa criança internamente, é fundamental. A adolescência, ela já traz, vamos falar aí, 3 etapas. A separação, onde há um distanciamento dos pais, e aí, geralmente, nós ouvimos os pais falarem assim, quando era pequeno era tão gostoso, ela era minha companheirinha, ele era meu companheirinho, né? Eu conversava com ele, tudo ele atendia, parece que era muito mais... E aí nós vamos descobrir uma etapa diferente na adolescência. Então, nós vamos falar assim, que é necessário separação, um distanciamento, diferenciação, que é onde ele se diferencia, ele vai buscar o diferente, e a individuação. A individuação é ele ser ele mesmo, encontrar o seu lugar no mundo, o seu jeito de ser, Sim. que é pela vida toda. A individuação, ela vai, né, em todas as fases da nossa vida, nós estamos buscando esse lugar, nosso lugar único, singular. E aí, falando sobre a adolescência, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje um controle muito grande dos pais sobre os filhos, né? Então, muitas vezes, vem o lado da falta, né? Não faz, o abandono, a omissão, uma ausência, que é um extremo. E o outro extremo seria o dar tudo. E o dar tudo é um grande equívoco também, tanto Sim. quanto dar nada, né? Claro que a gente vai buscar aqui o equilíbrio, que é o caminho do meio, que é nem dar o que eles querem, né? E nem dar a eles o que os pais querem dar, e sim dar o que é caminho do meio, o necessário. Mas nem o que eles querem, só o que eles querem, e do jeito que eles querem. Mas não é dar também só o que os pais querem, isso é aquilo. Então, existe esse caminho do meio, que exige um pouco mais de nós adultos, né? Nós pais, nós enquanto sociedade, né? Para auxiliar essa separação, esse distanciamento dos pais, para que ele vá em busca de um espaço de construção dele mesmo. É necessário esse distanciamento. E eu vejo que isso é muito mal compreendido, porque ele se torna, segundo momento, diferenciação. Ele vai buscar uma diferenciação, ele vai buscar ser diferente. Os pais seriam os iguais a ele, o grupo do igual. E ele vai buscar o grupo do diferente. Os amigos, fazer algo diferente, compor um estilo pessoal no vestir, ter palavras diferentes. Às vezes os pais não gostam que eles falam umas palavras aí que eles próprios criam, mas faz parte dessa instância de construção, de reconstrução de si mesmo, né? Então, é uma necessidade que a gente compreenda, que a gente descubra como que são essas etapas, para auxiliá-los nesse lugar onde eles vão encontrar a si mesmos, né? O que nós encontramos são pais muito narcisistas, com posturas narcísicas. O que é isso? Narcisista seria uma postura assim, buscar no filho que ele seja a extensão de mim mesmo, que ele continue a minha pessoa, né? Então, o narcisismo, que são elementos narcisistas que nós encontramos muitas vezes nos pais controladores, dominadores, eles querem que o filho viva em função do desejo dele, que o filho seja uma pessoa que vive em função do que ele necessita, do que ele quer. Muitas vezes quer que o filho continue um projeto de vida dele, sim, faça a faculdade dos sonhos dele, que ele não pôde fazer, que ele continue a profissão, seja a profissão do pai, seja a profissão da mãe. Isso é muito comum, né? Muitas vezes o pai e a mãe falam, não, você não vai, isso não, é muito não. E não consegue descobrir o que teria ali a ver com esse jovem para que ele pudesse pronunciar essa diferenciação. Então, eu encontro assim, quando o pai diz muito não, a mãe diz muito não para tudo, né, é uma postura narcísica que ele quer que o filho seja o filho perfeito. Então. Né? Perfeito ninguém né? Ele quer o filho perfeito. Ele se preocupa muito, o narcísico, né, a pessoa com postura narcisista, ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Extremamente. Né?
E ela quer que esse filho seja devotado às necessidades dela, né, dele. Isso é muito comum. Não sei se você nota. Vixe, muito. Tem muito disso, né? E aí vai ocorrer o seguinte: o filho ideal é a dor. O filho ideal é o filho que eu quero que ele seja, como eu quero, como é para mim. Então, se eu gosto disso, ele precisa gostar disso. Se eu sento assim, ele precisa sentar assim. Se eu vou, tem um pessoalzinho que eu gosto, ele só vai ficar com aquele pessoalzinho que eu gosto. Eu fecho, eu coloco ele num aprisionamento. E aí esse jovem, ele começa a se debater, porque instintivamente ele necessita de espaço, de vida, para construir a sua casinha, a sua casa, Sim. O seu lugar no mundo. E aí existe esse entrave, essa luta, essa busca diária de conquistar o seu lugar e essa luta com os pais, com os próprios pais, que aí nós vamos falar assim, que vai haver uma exclusão do filho real, compreende? Sim. Se eu estou buscando o ideal, eu quero que ele seja assim, como eu, vista-se como eu, fale como eu, seja como eu penso, tenha a profissão dos meus sonhos. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um filho ideal. E eu deixo de enxergar o filho, real, né? Esse filho que procura ajuda na psicoterapia, esse filho que se corta, que ele quer se sentir vivo. Ele não tem um lugar de vida. Então, assim, o caminho da vida e o caminho de morte, para um adolescente, o caminho de vida é ele poder encontrar um lugar diferenciado, com um certo distanciamento dos pais. Claro que os pais ficam ao lado, claro que os pais estão na retaguarda, claro que os pais podem assistir no sentido de dar assistência, orientação. Sim. Né? Desde que não anule essa pessoa que está nascendo. A adolescência, ela é um nascimento psíquico. É um nascer de novo. Então, nesse nascer de novo, ele vai trazer muito do pai e da mãe, claro que sim, já está dentro dele. Ele vai fazer uma junção com aquilo que ele encontra lá fora. E é muito importante que ele não fique só dentro da esfera da mãe. Não é? Porque a mãe representa o igual. Aí eu falei para você fazer isso. Lembra que eu te falei ontem? Você esqueceu, porque eu já te expliquei isso. Ela representa o igual. O filho nasce dela, é igual, entre aspas. O pai é muito importante no processo do meio, da diferenciação. Porque o pai é diferente. A mãe representa o igual, o pai representa o diferente. A mãe representa o sim, sim, filho, vamos dar um jeito, a mãe vai lá com você. E o pai representa o não, não dá, um chuvão desse, um temporal, vamos aguardar, não vamos sair não, talvez amanhã. Então, o pai, ele dá ao filho, ao adolescente, uma percepção de que existe o diferente, de que existem pessoas que pensam diferente dele, faz com que ele tenha condições de se relacionar melhor com pessoas diferentes, que ele possa ir lá para fora e se relacionar com o trabalho, com a autoridade, com o não. Senão fica muito mimimi, né? Com a mamãe, só com a mamãe. Como a natureza é inteligente, ela já nos deu esses dois referenciais. E, muitas vezes, nós retaliamos, excluímos esse homem que vem e fala não. Não dá agora, não dá hoje. É não. Não é não. Não é para se tornar assim. Então, existe uma necessidade da entrada do pai na família, na adolescência, uma percepção de que nós precisamos trabalhar muito aqueles sonhos inacabados que nós não conseguimos terminá-los, e nós próprios, como pais, irmos em busca de uma vida que não nos atendeu. Né? Nós também repetimos, as questões transgeracionais estão todas aí, não só nas constelações sistêmicas familiares, as questões transgeracionais existem em abordagens inúmeras, nós psicólogos sabemos disso. Existem vasto estudo sobre modelos de repetição, o inconsciente coletivo de Jung. Né? Então, assim, o que esses pais narcísicos que querem que o filho viva em função das necessidades dele, eles também foram crianças que não foram atendidas em suas necessidades. Com certeza. Com certeza.
Então, nós pais, nós adultos, precisamos ser adultos. Vamos buscar os nossos sonhos, vamos atender as nossas necessidades, vamos olhar um pouco para aquilo que ficou inacabado, que não terminou dentro de nós, para que a gente não prejudique essas pessoas que estão ao nosso redor, que nós não temos posse. Exatamente. Seu filho não é posse. Não. E ele não é um bebê eterno que vai ficar o eterno e doce sonho da infância, imutável, o eterno elo com a mãe, aquele mundo brilhante do conto de fadas. Essa criança precisa sair dessa bolha. Sair dessa bolha é o encontro da vida. E se nós segurarmos nossos filhos para viver em função das nossas necessidades interrompidas, nós vamos repetir a nossa infância, a nossa vida lá atrás. Tem pai que fala assim, tem que ser forte, você é forte. Eu não sei se existe isso. Eu não acredito que tenha um filho forte sempre. Ele é capaz, ele pode tudo, ele ganha todas. Ele não vai ganhar todas. Que bom que ele não vai ganhar, senão ele fica o quê? Que pessoa é essa? Não existe, na Então, verdade, nem uma pessoa totalmente forte, nem ninguém. Totalmente frágil. Não, exatamente. Existem as duas coisas que se complementam. Sim, E aí exatamente. nós somos humanos. E a individuação, que é o terceiro ponto, que é onde a gente pode olhar com alegria, é que nós podemos sim caminhar ao lado desses jovens, desses adolescentes, enquanto pais, enquanto sociedade, para que eles possam se alcançar essa individuação, que é ser um ser único, que é a maior riqueza que se possa existir, que pode existir. É ser um ser único, do jeito que você é, com as suas qualidades e imperfeições. É ser singular, encontrar-se a si mesmo e respeitar você do jeito que você é. Né? Exatamente isso. É esse o ponto, é essa a grande notícia, a grande mensagem. Ser você mesmo, que você possa criar as pessoas, lidar com as pessoas sendo elas mesmas. Isso é um grande alívio. Nossa, nem fácil, só de falar já alivia. Então, você aí, pai, mãe, que se tocou de alguma forma com essa matéria, que tem adolescente em casa, surgiu alguma dúvida, o telefone da Cléo está aqui na telinha, dá uma ligada, agende aí o seu horário com ela para maiores esclarecimentos, para a gente deixar aí os nossos adolescentes serem pessoas inteiras, serem eles mesmos. Cléo, obrigada mais uma vez e logo eu estou de volta. Obrigada eu. Adoro sempre estar aqui com você, muito bom. Eu também, adoro. Muito bom. Um beijo. Beijo.